para falar sobre essas PECs, né, esses projetos de lei que foram aprovados na semana passada na CCJ, CCJ comandada pela deputada federal Carol Detoni, que esteve aqui conosco também no programa Contraponto, recomendo a entrevista com a Carol Detoni. E aí nós temos a manchete da CNN trazendo o primeiro aspecto dessa questão. Ministros consideram pacote anti-STF inconstitucional. E aí já tem um detalhe, o Lobauer, até na nomenclatura, né? Pacote anti-STF. Foi assim que a CNN chamou. Os que defendem essas novas medidas dizem que não é bem isso, né? Que é uma questão de reequilíbrio entre os poderes. Está aqui um dos relatores, inclusive, a gente vai pegar informações direto da fonte, que é o Luiz Felipe. Mas eu quero a tua análise. Como é que você acompanhou essas votações? São 4 projetos, a gente vai poder entrar um pouco mais no detalhe sobre esses. Mas antes mesmo da coisa já caminhar um pouco mais, já tem uma resistência forte aí pelo lado do judiciário, né? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho algumas coisas. Primeiro que anti-STF eu acho que não está bem colocado, não está adequado. Eu acho que deveria ser a favor do STF, né? Ou pró-STF, né? Independente das opiniões, aí o que está se tentando fazer é colocar de volta a atuação do STF de acordo com aquilo que a própria Constituição estabelece. Eu concordo que a proposta, ela até como se fosse um boi de piranha, assim, ela até serve como uma espécie para criar um pouco o ambiente de confronto para que aquilo que é essencial seja realmente avaliado. Por exemplo, as decisões monocráticas. Por exemplo, o tempo de permanência do juiz, né, a redução do mandato. Então, eu acho que o que tentou se fazer aí, do ponto de vista político, é dar um destaque, forçar um pouco a mão para você conseguir o que é essencial, que é o que a gente já teve no passado. É um retorno a uma normalidade. O termo usado pela matéria, eu acho que tem aí de novo, aquela coisa de como a mídia se posiciona, né? Eu acho que quando se coloca anti-STF, já está meio, não sei se é o próprio jornalista ou é a instituição que está querendo confrontar, e eu acho que é inconstitucional mesmo. Se você for ver estrito sensu, se você for ver da maneira como foi colocado tudo de uma vez, é realmente difícil de você conseguir, mas é parte do movimento político. Então, no final, é pró. Né? Eu diria que é um movimento necessário para a retomada da normalidade. Para a instituição STF. Né? Para a instituição, pelo país, pela retomada do equilíbrio entre os poderes, tudo isso que a gente vem discutindo já faz um certo tempo e que nós não estamos conseguindo encontrar uma saída. É um termo político para uma necessidade técnica para uma redução da normalidade. O Estadão traz uma outra manchete que fala sobre esse movimento de reação, inclusive com membros do próprio Congresso. Né? O Paulinho da Força, deputado federal, ele foi até o STF, entrou com uma ação no STF, contra essa PEC, que vejam vocês, está só ainda na CCJ, né? Que daria poder ao Congresso para revisar decisões da Corte. O deputado pede a suspensão imediata da tramitação do projeto. Eu vou passar para o Jean Turco agora, eu vou deixar o Luiz Felipe para o final, para perguntar o seguinte, Adriano, me parece até que quando você pede uma nova regulamentação, os parlamentares estão admitindo que falta alguma coisa, né? Você está ali, de certa forma até, você pode estar legitimando a forma que o Congresso está atuando agora, porque você está pedindo ali uma nova lei. Há quem diga que isso não era necessário, que bastaria seguir o que já diz a Constituição, né? E pode criar também a seguinte situação, se não for aprovado, se a coisa não tramitar, ou se nem for colocado em pauta, né? Ou se for colocado em pauta e perder, enfim. Aí o STF vai poder falar, bom, tá vendo? Ó, foi feita a discussão, aquilo não passou, então a gente pode seguir da maneira que estávamos agindo. Como é que você vê essa questão até da estratégia, né? De como lidar com esse assunto nesse embate aí entre o Legislativo e o Judiciário? Olha, boa noite a todos. Primeiro, boa noite, Renato, boa noite a todos. Primeiro, peço desculpa porque estou um pouco resfriado, então desculpem pela voz. Bom, evidentemente este embate entre STF e o Congresso, inclusive antes com o governo precedente e com o Executivo, não é de agora, não é recente, já são anos que estamos nessa situação. E o ponto qual é? Justamente
O STF já extrapolou de seus limites várias vezes, nós noticiamos e comentamos isso aqui várias vezes, todo mundo sabe, e aí justamente o Legislativo tenta fazer alguma coisa. Agora conseguiram até pautar, até votar, porque, exatamente como você falou, na CCJ está Carol Detoni, determinada, então, da oposição e determinada a fazer isso. Alguma coisa tem que ser feita. É verdade que se seguisse a lei ao pé da letra, o espírito da lei, muitas dessas ilegalidades já não poderiam acontecer, não teriam acontecido. Mas, evidentemente, não foi suficiente. Então, precisa de uma regulação, uma lei, uma legislação mais restritiva ainda e que especialmente possa dar pesos e contrapesos, check and balances ao legislativo quando alguma irregularidade acontecer. Porque atualmente o que falta é especialmente isso. Se por acaso acontecer alguma irregularidade por parte de algum juiz do STF ou alguns, não há a quem recorrer. Então, falta pesos e contrapesos, check and balances. E o fato que o legislativo esteja tentando modificar a situação e esteja encontrando muita dificuldade, tanto na Constituição quanto, ainda mais, na verdade, do ponto de vista do poder político, mostra exatamente isso. Porque não só não deveria ter irregularidades, mas também deveria, quando acontecerem irregularidades, o legislativo ou o executivo, alguém, deveria poder interferir, agir para reverter, por exemplo, algumas coisas. Porque isso é check and balances. Agora, isso não está acontecendo. A sociedade, o legislativo e o executivo se veem totalmente impossibilitados de fazer qualquer coisa. E aí nós estamos totalmente reféns de decisões que, se eles quiserem, respeitarão a lei. Se eles não quiserem, não respeitam. E não acontece absolutamente nada. Então, infelizmente, eu falo aqui muitas vezes, já citei este autor muitas vezes, o que acontece? A divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário e check and balances é um desejo, é uma recomendação, a prescrição dos autores, de autores liberais como Locke, Montesquieu, Tocqueville, Constant, etc. O mesmo Aristóteles, inclusive, que tinha proposto, desenhado um modelo institucional político onde o poder não fosse concentrado em nenhum desses três poderes, mas fosse dividido exatamente entre eles. E aí, cada uma age na sua esfera de atuação, mas caso alguém saia fora da linha, fora do script, fora do regular, possa ter alguma coisa, assim, os outros poderes podem fazer alguma coisa, que é isso que está faltando atualmente. Então, o problema é pesos e contrapesos. Afinal, eu diria, para concluir, o que está acontecendo, o que me parece é que estamos batendo de frente nessa tecla faz anos e anos já. E o STF parece irreformável. É isso que estamos vendo. Então, se for porque é inconstitucional, não dá para reformar. Se for porque tem pressão política por outro lado, não dá para reformar. De qualquer forma, parece que seja irreformável. E, por definição, nenhum poder político deveria ser irreformável. Nem a Constituição, nem o Judiciário, nem o Legislativo, nem o Executivo. Muito bem, nós temos aqui um trecho de um pronunciamento do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, em que ele dá a opinião dele ali sobre a necessidade ou não dessas reformas. Para ele, time que está funcionando, né, time que está ganhando, quase ele falou isso, né? Não se mexe, vamos ver. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento.
Aí, ele dizendo então que não se mexe em instituições que estão funcionando, no caso aí, na opinião do Barroso, está tudo funcionando muito bem ali no STF. Luiz Felipe, eu queria que você falasse, eu já vi você dando algumas declarações sobre essa possibilidade de inconstitucionalidade dos projetos, né? Você até cita que são, acho que 4 situações em que seriam inconstitucionais. Queria que você explicasse para a gente, então, quais seriam essas 4, sua opinião sobre se esses projetos se enquadram em alguma dessas situações em que os projetos são inconstitucionais. Acho até que o Lobauer aqui na primeira intervenção dele falou que achava que poderia realmente ser inconstitucional. A gente pode abrir aqui esse debate e também poder comentar aí essa fala última do Barroso. Boa noite. Boa noite. Bem, tem 4 itens que tornam qualquer emenda constitucional, emenda à Constituição, inconstitucional. Que qualquer emenda que venha a afetar ou acabar com o voto direto universal, qualquer emenda que venha a acabar com as liberdades individuais, qualquer emenda que venha a acabar com o Estado federativo, com a organização federativa da nossa República, e qualquer emenda que venha a acabar com a independência dos poderes, são emendas inconstitucionais. Então, certamente, essa emenda constitucional que a gente representa, de criar um freio, ou seja, o que é essa emenda 28? Que é o que está gerando polêmica, não é polêmica, está gerando reação do STF, porque dificulta a vida deles no ativismo judicial. Dificulta, não é que acaba, dificulta, que é um freio. O que essa emenda fala? Toda vez que o STF agir, mesmo que em colegiado, monocraticamente ou em colegiado, fora da sua competência de avaliar temas constitucionais, ou seja, cria um fato novo, revoga uma lei que foi aprovada pelo Congresso monocraticamente ou sem um devido processo, faz toda sorte de interferência no poder executivo e legislativo, de uma maneira direta, ativista, o Congresso tem o direito de, por 2/3, suspender, ou seja, passar na Câmara, passar no Senado, 2/3. Que é uma votação que é uma votação importante. Importante e difícil de se atingir. O Congresso pode suspender aquela medida ativista que exorbitou da sua competência constitucional para que avalie-se melhor esse tema, se de fato é uma coisa que deve ser aceito pelo Congresso, pela sociedade, ou não. Se o STF ainda entender que não, queremos ir adiante mesmo com o nosso ativismo, então ele vai precisar de 4/5 de maioria no STF, dos 11 juízes vai precisar de 9, para que faça valer esse ativismo, essa interferência, seja lá qual for. Mas então a última palavra permanece com o STF. Exatamente. Então, isso aí não afeta os... Isso não está acabando com a independência dos poderes. Não sei que interpretação é essa, que isso acaba com os independentes. Não acaba com os independentes. Isso cria um freio válido na discussão entre legislativo e judiciário. E vamos lembrar, todo poder ele é competitivo, ele é independente, mas ele é competitivo e tem que coabitar com os outros poderes. O legislativo também não pode tomar uma decisão que achar que pode fazer de tudo e está violando alguns preceitos constitucionais basilares. Então, tem limites em todo mundo. Então, o STF é que não está aceitando os limites deles. Eles podem agir no executivo, já agiu de diversas maneiras no governo Bolsonaro, até já agiu também no governo Lula, com a questão das queimadas. No governo Bolsonaro foi a questão das vacinas e várias outras interferências na questão de saúde, e também interferência agora no governo Lula, com relação a queimadas e outras coisas. E agora, no legislativo, então, nem se fala. Você tem uma série de medidas que foram tomadas pelo legislativo que o judiciário simplesmente revogou. Foram devidos processos legais, foram emendas constitucionais, foram projetos de lei, foram decretos legislativos, tudo isso. E você fica à mercê desse poder completamente fora de controle, hiperativo. É assim que a percepção da maioria dos deputados, inclusive os deputados do centro, que não são necessariamente oposição, né? Então, isso que eu acho que é importante pontuar aqui. É uma percepção de um observador neutro,
nesses embates aqui entre esquerda e direita. O Luiz Felipe, que é relator, né, de um desses projetos, a PEC 28, então é bom que a gente tenha aqui direto da fonte, praticamente uma entrevista aqui para pegar as informações com o deputado federal. Eu vou puxar agora um vídeo do Gilmar Mendes, que foi entrevistado na CNN e também falou sobre o assunto. Por outro lado, proibir a concessão de cautelares, tucu, de forma radical, é um problema, porque em muitos casos nós podemos ter a necessidade premente de sustar uma medida. Vou lembrar só de um fato que vocês também, jornalistas, hão de se lembrar. O governo Bolsonaro determinou que se fornecesse ao IBGE todos os telefones de todas as pessoas do Brasil. E houve um temor, todos tiveram o temor, de que se cumprisse a medida provisória, esses nossos telefones acabariam com bisbilhoteiros no GSI, ou seja lá o que fosse. A ministra Rosa deu uma liminar imediata suspendendo a transferência desses dados. E era necessário que se fizesse. Portanto, às vezes proibir a liminar é causar danos irreparáveis. Nesse caso aqui, Lobauer, o Gilmar dá um exemplo justificando, né, mostrando como é bom ter esse poder por parte do STF. E aí eu lembrei de uma entrevista do Aldo Rebelo, esteve aqui conosco também no Contraponto, em que ele faz até um apanhado histórico dessas decisões de outros governos. Inclusive ele cita uma decisão contra um governo do PT, que foi quando a Dilma tentou nomear o Lula como ministro, naquela época que o Lula estava prestes a ser preso, a história do Bessias e tudo mais. E aí o STF não permitiu que o Lula fosse empossado ministro. Na época muita gente até aplaudiu, porque era aquele contexto todo de Lava Jato, e claramente era um desvio ali de finalidade, mas... Ele ia ganhar imunidade, né? parlamentar. Ele poderia ser preso. Mas, enfim, o Aldo, segundo ele, nessa entrevista, ele falou, olha, na época eu achei errado, porque amanhã isso pode vir para o outro lado. Ele cita também um caso no governo Temer, em que a Cristiane Brasil ia ser nomeada ministra, só que é ministra do Trabalho, ela que é filha do Roberto Jefferson. Só que ela tinha casos trabalhistas, processos trabalhistas, ia ser empossada ministra do Trabalho. A STF veio e não permitiu. E no governo Bolsonaro, ele não conseguiu nomear o Ramagem como diretor da Polícia Federal, também por ordem do STF, por ordem do Alexandre de Moraes. E agora, enfim, você tem inúmeros casos. Então, assim, o ministro Gilmar Mendes cita um caso ali que, em tese, pode até ter sido algo que impediu algo de ruim acontecendo, mas o problema é que, uma vez que você tem esse poder, você não sabe como é que ele vai ser exercido depois, né? Porque isso mostra... São duas coisas. Primeiro que as decisões são políticas, sim. E é inevitável que seja assim, né? Assim, a gente pode reduzir ou aumentar o espectro político da instituição e dos juízes do Supremo, mas que sempre haverá uma decisão política, assim como a gente já discutiu aqui sobre o impeachment. O impeachment ele tem uma parte técnica e uma parte política. E ele é aplicado inclusive pelo legislativo no final. Então, eu acho que isso aí não tem como a gente deixar tudo muito puro, né? Esse é um primeiro ponto. Tem sempre um aspecto político. Acho que o argumento do ministro, nesse caso do telefone, faz sentido, mas nos outros que você deu não faz. Então, depende da ocasião. Quando depende da ocasião, não vale como regra. O outro problema é que quando a gente vê os ministros falando, tanto o Barroso quanto o ministro... Os ministros em geral, né? Os mais antigos, que têm mais passagens diferentes por diferentes governos, é muito claro que como eles perderam a credibilidade mesmo, né? Eles se expuseram demais, se transformaram em atores políticos e toda vez que, pelo menos isso aconteceu no Brasil recentemente, que essas figuras se transformaram em figuras, aspas, populares e deram a sua imagem política e deram a sua percepção política sobre temas muito complexos, eles perderam credibilidade e a instituição foi junto. Então, qualquer explicação que seja dada hoje e nos próximos anos, até o fim dos seus mandatos, do ministro Gilmar, do ministro Alexandre, do ministro Barroso, esses que têm entrado nos embates para valer, né, e dado afirmações, inclusive políticas explícitas, do tipo, derrotamos o bolsonarismo, aí fica muito difícil você achar que ele está fazendo
uma afirmação em defesa das instituições, porque eles se transformaram em atores políticos. Então, como é que a gente sai desse imbróglio? A gente só sai desse imbróglio quando o poder executivo, que é o ponto que o Luiz está levantando aqui, aliás, o vídeo que eu tenho assistido que tá viralizado nas redes é exatamente sobre esse ponto. Um vídeo do deputado que ele tá todo editado, rodando aí, que está justamente fazendo a crítica a essa ponte explícita e tácita entre o executivo, que ele acabou de citar, e o judiciário. O executivo não tem condição de governar se não for com essa muleta do judiciário. E nós vamos ter que conviver com isso até 2026, sob o risco de não ter governo, que esse governo já é quase um não governo, sob o risco de ter um governo do judiciário. Então, diante dessa circunstância, como é que a gente desfaz? A pergunta que fica é como é que a gente desfaz se as pessoas são as mesmas, né? Desfaz quando o executivo deixar de ser o que ele é hoje. E aí vai ter que ter um acordo político, porque as personalidades não vão deixar de existir, elas vão ter um mandato além de 26. O interessante é o seguinte, que muitas vezes tem discussões técnicas, não, mas é só para casos de leis, de decisões que estão afetando questões legislativas. Ainda assim, a última palavra ainda é do STF. Mas, no fundo, a discussão não é técnica, né? É muito mais essa questão política de queda de braço de poder do que uma questão mesmo ali de pode ou não pode, tá certo ou não tá certo. Esse processo ele vem se degringolando. Eu me lembrei agora da decisão da ministra Carmen Lúcia. Olha, não pode, mas nessa situação pode. Até segunda-feira. Assim, é inconstitucional, mas só dessa vez. Quando você faz uma coisa dessa e todo mundo vê, você perde a credibilidade. O próprio impeachment da Dilma, né? Que também assim, o Lewandowski fatiando, dando direitos políticos de volta. Então, isso vem se acumulando historicamente. Não é que começou em 2023. Isso já vem vindo na última década. E algumas figuras são as mesmas que estão aí. Então, qual é a credibilidade? Qual é a legitimidade? Ele tem, mas é a credibilidade? Nenhuma, né?